Olá, boa noite, pessoal. Vai começar agora o sexto workshop da educação, cujo tema é aprendizagem dos conteúdos. E os tópicos que eu vou abordar aqui hoje são conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais, os critérios para a seleção de métodos de ensino, trabalhos em grupo e os projetos de ensino. Vamos ver se tem alguém aqui para entrar. O método de resolução de problemas, seminário, aula expositiva e estudo dirigido, tá? Vamos para conteúdos escolares, né? Quando adotam uma postura mecânica diante dos conteúdos, professores cometem 3 falhas, segundo Libânio. Aí é posicionamento de Libânio, que é subestimam a capacidade mental dos alunos e não os ajuda a reconhecer um significado nos conteúdos também. Separam a realidade social e cultural, que normalmente influencia em seu rendimento escolar dos alunos também. E segundo Libânio, 94, os conteúdos de ensino são uma composição de conhecimentos, né? Habilidades e atitudes sociais que sejam aplicadas na vida prática dos alunos. Isto é, sejam assimilados ativamente. Então vamos lá, né? São posicionamentos de Libano aí, meu povo. Vamos ver se está gravando tudo direitinho. Sexto workshop da educação, primeiro dia. Conteúdos escolares. Segundo Libânio 94, 5 fatores devem ser considerados no momento da seleção de conteúdos. Correspondência entre objetivos gerais e conteúdos. O critério de seleção dos conteúdos precisa considerar, principalmente, o objetivo de transformação social. Eu acho que esse tópico 1 aqui ele é bem interessante porque você tem que ter um conhecimento geral, né? No aspecto social, cultural também, para poder programar esse conteúdo aqui, que é a correspondência entre objetivos gerais e conteúdos. O 2, que é caráter científico, os objetos a serem ensinados devem ser escolhidos com base na ciência. Então tem que ter um estudo, né? Tem que ter um embasamento em si, que é fundamentalmente importante. Só mais um minuto aqui. Alô? Alô? Tamo bem. Peraí. Tamo. Peraí, tenha calma. Meu. Peraí. Deixa eu entrar no aplicativo. Oi? Fala. Tô o quê? Oi lá. Peraí que eu vou colocar o nome aqui, viu? Hã? Vou colocar o nome aqui, açaí. Açaí. Sobradinho. Você tá em Brasília? 10 minutos?
da Caatinga. O Bolsonaro Nacional chamou ele pra ir pra lá. É o que, José? Vai lá com minha mãe. Que Caatinga? Tá, não. Chamou. Chamou quem? Vai com minha mãe. Eu vou ligar se o celular vai descarregar. Aham, já mandei o print aí, viu? Viu? Vamos lá, meu povo, dar continuidade, né? A gente parou em caráter científico, que são os objetos a serem ensinados, que devem ser escolhidos com base na ciência, tá? E um caráter sistemático, né? A seleção dos conteúdos precisa levar em consideração a necessidade de interconexão. Relevância social, né? Os conteúdos precisam ter algum reflexo na participação do aluno na vida social, ou seja, a vivência das crianças em sua vida social concreta precisa ser incorporada ao conteúdo apresentado nos livros didáticos, tá? Acessibilidade e solidez. Os conteúdos precisam ser acessíveis para que o aprendizado seja sólido. Então tem tudo isso, tá? Segundo Libânio 94, apesar de sistematizar e difundir os conteúdos, os livros didáticos escondem situações da realidade. A forma de descrever e explicar a realidade proposta pelos didáticos posiciona-se conforme os interesses das classes sociais dominantes. Os livros didáticos de língua portuguesa e estudos sociais, segundo Libânio, apresentam informações que não estão de acordo com a realidade. O que isso quer dizer, gente? Que muitas vezes a produção do livro didático tem uma abordagem um pouco assim, superficial, uma abordagem que não retrata a realidade, né, social do aluno em si, ou da comunidade a qual o livro didático está sendo direcionado. Então, é um livro que traz uma projeção cultural da elite dominante, mas não da classe inferior, que tem uma diversidade cultural muito rica, né? Libânio 94 sugere que os professores devem adotar uma visão crítica sobre os materiais didáticos. Eu acho que o professor, assim como a coordenação pedagógica e todos que estão, né, no eixo educacional, eles devem participar ativamente, né, desse momento tão especial que é o momento de elaboração dos conteúdos que vão ser integrados nos livros didáticos. Eu acho que os profissionais da educação eles devem sim participar desse momento crucial e importante,
né, que vai fazer toda a diferença aí na formação de crianças, jovens, adolescentes e adultos. Então, o professor ele tem sim, ele tem que participar, né? Ele é a peça fundamental da transformação social. Então, ele tem que participar sim, né, do momento aí de elaboração dos materiais didáticos. É muito importante a presença do professor. Outro tópico aqui, vamos ver se o fone já... Queira Deus que tenha... E aqui. Outro tópico importante sobre conteúdos escolares, né? A gente tem aqui algumas fundamentações de Martins, 2012. Segundo Martins, 2012, até meados da década de 80, predominava entre os estudiosos da didática a ideia de que a seleção e a organização dos conteúdos deveriam ser entendidas do ponto de vista técnico, a partir de aspectos lógicos e psicológicos. Nas tarefas de seleção e organização dos conteúdos, a preocupação do professor deveria ser exclusivamente com a transmissão do saber. Ainda segundo Martins, 2012, era técnico-instrumental, com a proposta de que a teoria deveria guiar a prática. Predominava também uma visão de que a ação do professor em escolher e organizar os conteúdos deveria ser pretensamente neutra. Ainda segundo ele, o autor Martins, 2012, os conteúdos acumulados historicamente e apresentados nos programas oficiais pressupõem o ser humano como ser histórico, livre de contradições e conflitos sociais. Olha que interessante, né? Na década de 80, tinha ali os estudiosos da didática, né, com a seleção e organização dos conteúdos, que levavam em conta aí, o ponto de vista técnico, né, os aspectos lógicos e psicológicos. E a organização dos conteúdos, né, tinha a preocupação do professor, né, em relação à transmissão do saber. Tinha aí uma certa valorização do profissional e a sua importância na hora de montar o conteúdo. Né? E ele vem aqui dizendo ainda que, em relação ao técnico instrumental, né, o professor ainda é peça fundamental, né? Porque ele tem que escolher e organizar os conteúdos, né? E também esses conteúdos tendem a ter uma acumulação histórica, né, uma apresentação de programas sociais, né, uma representatividade do ser humano como ser histórico, o qual tende a ter uma liberdade de contradições e conflitos sociais. Pronto, aqui tem mais conteúdo. Vamos dar continuidade com mais posicionamentos de Martins, né? Martins 2012. Eu quero ver aqui se eu tenho algum material para ler para vocês. Eu tenho. Tem um material bem legal que eu vou ler para vocês aqui agora. Gente, olha que interessante, né? Para os pensadores da escola nova, a ênfase é dada ao processo de ensino. O processo educativo ocorre principalmente em decorrência da redescoberta dos alunos sobre os conteúdos, né? A escola nova realiza, então, uma proposta que contradiz os pressupostos da escola tradicional, focando no entendimento que o aluno tem dos conteúdos e na utilização dos conteúdos em suas vidas concretas. A realização de atividades práticas no dia a dia seria, assim, a melhor forma de gerar o saber. Né? A escola tecnicista, por sua vez, enfatiza a busca do professor por informações específicas e objetivas, que são organizadas cientificamente para estimular a produtividade.
né? O que importa para a escola tecnicista é o resultado de provas e exames, né? Na escola progressista ocorre a reunião de uma série de tendências. Alguns defendem um remodelamento do saber histórico proposto pela escola tradicional, a fim de deixar os conhecimentos mais vivos e atuais, por exemplo. Outros preferem utilizar como base para a organização e seleção de conteúdos problemas sociais práticos, né? Todas as vertentes teóricas da didática concordam no sentido de que o processo de seleção e organização de conteúdos é muito importante para a conclusão bem-sucedida da educação. Tem todo esse processo, né? Assim, pensar em processo de seleção e organização dos conteúdos, projetando-se uma aplicação prática na solução de problemas, pressupõe uma preocupação e um comprometimento com a maioria da população em si. A aproximação entre conteúdos e realidade social estimula o pensamento crítico e a participação ativa dos alunos na sociedade. Ou seja, muitos professores consideram boa parte dos conteúdos dos programas oficiais desvinculados da vida social e desnecessários para a realidade prática das pessoas, né? Defendem, assim, uma liberdade para a atuação do professor, atribuindo ao profissional o papel de selecionar os conteúdos mais importantes dos programas oficiais para posterior apresentação aos alunos. Porém, isso é a forma de pensamento que dá liberdade à atuação do professor. Tenha crer que os programas oficiais não têm a menor importância para o processo educativo. Está enganado. Os programas oficiais são importantes para serem utilizados como base, mas não devem prender o professor. Ele não deve se limitar a apresentar o que está posto nos programas oficiais. O processo de seleção e organização dos conteúdos realizado pelo professor deve considerar fundamentalmente as necessidades colocadas pelas práticas sociais, né? E a razão é simples, né? O professor ele precisa transmitir conhecimento, mas não deve apenas fazer isso. É necessário que ele prepare os alunos naquele momento para as suas próprias realidades sociais. A perspectiva de seleção e organização dos conteúdos deve ser teórica e prática, né? E a questão de selecionar e organizar os conteúdos com base em problemas práticos que dá a eles novos significados, ou seja, a teoria e a prática não podem ser entendidas como conceitos separados. O professor ele não deve utilizar a teoria para guiar a prática, isto é, não deve selecionar e organizar conteúdos e atividades práticas com base apenas nos conhecimentos teóricos que possuem. Escolher e organizar os materiais cientificamente, ainda que os materiais sejam críticos, não é suficiente, tá? Se o objetivo é formar cidadãos críticos e ativos, é necessário organizar e selecionar os conteúdos a partir de problemas práticos da sociedade, isto é, teoria e prática devem estar misturados para realizar com sucesso o processo de ensino. A enorme quantidade de conteúdos propostos nos programas oficiais considerados desnecessários e desvinculados da prática, por boa parte dos professores, atrapalha a formação de pessoas ativas e com pensamento crítico, né? Então, a gente vem aqui agora para a telinha, vamos lá? Né? Para Martins, a organização sequencial dos conteúdos pode ser realizada somente após seleção dos conhecimentos a serem transmitidos aos alunos, né? Realizar a organização após a seleção efetiva evita falhas que promovem a omissão de passos primordiais a um campo do conhecimento. Isso daqui é interessante na questão da elaboração do plano de aula também, que é o momento no qual a gente vai planejar toda a prática em si, todo o conteúdo que vai ser apresentado, como vai ser desenvolvido esse conteúdo, toda essa abordagem, entendeu? Então é bem interessante. Né? Alguns critérios devem ser obedecidos para organizar os conteúdos sequencialmente de forma lógica. Coerência com a estrutura, a proposta e as intenções da disciplina, consideração das experiências anteriores dos alunos, distribuição gradual em pequenas etapas, continuidade para realizar uma articulação
Oi. Alô? Ô, menina, o desistiu pra o quê? Oxe, não chegou ainda não, foi? Não, chegou ainda assim não. Deixa eu olhar aqui, peraí. Olha aí. Um minuto, deve estar chegando aí agora. 1 minuto? Ah, é outro. Já vai outro. Deixa eu mandar o print. Ah, mandou outro aí, foi? Já é outro já. Você mandou uma coisa pra tu aí, ó. Peraí que eu vou mandar agora. Daí. Pronto aí, Você Josué. mandou alguma coisa? Aí, mandei agora. 3 minutos, viu? Ave Maria. Já é outro. Quanto? 3 minutos. Peraí que eu vou mandar o print. Não, já tá vindo, falta quantos minutos? 3. Tem muitas compras? Tem pouca. É só 3 sacolas, é pouca, pequena. 3 sacolas só? Não tem mais, não? Oi? Tem mais. É 3 volumes só e é pequeno. Não é muita não. Ele disse que não tem espaço na mala. A gente leva no colo, é pouco. Não sabe na mala, a gente leva no colo. Eu tô passando que o homem tem esse tempo pra levar. 3 minutos. Agora paga, a gente Bota alguma coisa no fundo que não der, leva no banco. Oi? Eu mandei a imagem de novo aí, ó, do carro que tá indo. Mandou pra tua imagem. 2 minutos. Chegou? Mas... Né?
E aqui, gente, Martins, 2002, ele disse que tem alguns critérios que devem ser obedecidos, né, na hora de organizar os conteúdos sexualmente de forma lógica, viu? Que é coerência com a estrutura, né, a propostas e as intenções da disciplina, consideração das experiências anteriores dos alunos, distribuição gradual em pequenas etapas, continuidade para realizar uma articulação adequada dos conteúdos, integração entre as disciplinas. Segundo Martins, né, dois importantes estudiosos da didática elaboraram aí teorias sobre o processo de organização sequencial dos conteúdos, né? O primeiro, que é chamado de Roberto Ons, ele propôs em 1969 praticamente, uma categorização das informações que os alunos deveriam assimilar para possibilitar o processo de ensino-aprendizagem, né? O professor ele deveria, assim, montar blocos de informações para a conclusão do processo de acordo com os objetivos propostos. Ou seja, o segundo chamado, que é Pedro Lafoucauld, né, que sugeriu em 74 o estabelecimento de uma relação lógica e sistemática entre conceitos e princípios para organizar sexualmente os conteúdos, né? A teoria de Lafoucauld, denominada mapeamento de conteúdo, sugere a identificação de conceitos básicos, conceitos relacionados aos básicos, princípios, generalizações, teorias e fatos específicos, né? Para a conclusão de uma organização sexualmente lógica de conteúdo. Que interessante, né, gente? E olha que legal, né? Para selecionar e organizar sexualmente os conteúdos, os professores eles precisam considerar as condições dos alunos em diversos aspectos, como psicológico, social, econômico e cultural, o que é fundamentalmente importante. Muito importante mesmo, né? E muitos alunos de escolas públicas, eles não têm recursos financeiros sequer para a alimentação básica, né? Outros têm problemas de violência na família e outras condições. Na organização sequencial dos conteúdos, as condições dos alunos que são heterogêneas precisam ser levadas em conta, o que exige muita flexibilidade dinâmica do professor. E as condições necessárias para o processo de ensino e aprendizagem devem ser construídas progressivamente, né, etapa por etapa, seguindo as etapas em si, né? Muito bom mesmo essas informações. Vamos para o próximo slide. Eu tenho agora um posicionamento aqui de Zabala. Zabala 1998. Né? Zabala ele tem um posicionamento um pouco diferente de Libânio, tá? Zabala ele não tem aí essa abordagem aí, né? E entendimento que Libânio tem. Né? Para Zabala, ele divide os conteúdos e as atividades de aprendizagem em 4 tipos distintos, que são as factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Né? O processo de conteúdos factuais demanda aí muita capacidade de memorização do aluno. Né? O conteúdo factual trabalha a questão da memorização. Né? O professor ele auxilia o aluno no processo, indicando técnicas de memorização, né? Demandando a repetição escrita ou oral do conhecimento, né? E até mesmo realizando agrupamentos de conteúdos factuais por características semelhantes, por exemplo. Então, a gente tem a aprender pela memorização, né? Como o nome de rios, capitais, de estados, datas históricas, né? E também precisa de um estudo mais completo e tem as estratégias simples de aprendizagem também, que é bem interessante essa questão. Então, para a gente, antes de
ir para o próximo slide, né, a próxima imagem, o próximo gráfico educativo, eu quero ler para vocês aqui algo bem interessante, né, que a aprendizagem ela tende a ser um processo de construção do conhecimento, né, que é realizado pelo aluno, normalmente com o auxílio do professor. Você deve concordar que não é somente o professor quem auxilia os alunos na aprendizagem, visto que muitas vezes colegas de classe também o fazem, né? Fora da escola, pais e parentes podem assumir o papel de auxiliar as pessoas em seu processo de aprendizagem também. E na escola, como os professores têm a responsabilidade profissional de ajudar e orientar os alunos, devem refletir sobre todas as atividades e os próprios conteúdos envolvidos nesse trabalho. Essa pontuação ela é bem interessante porque a gente pode desenvolver a seguinte didática, né? A gente pode fazer um trabalho em dupla ou desenvolver atividade em grupo, onde, tipo, se for em dupla, tipo assim, João é ótimo em português, mas é ruim, péssimo em matemática. Já Maria é fera em matemática, mas é ruim, péssimo em português. Então, os dois vão estudar juntos e um vai auxiliar o outro, né? Ou então faz em grupo. João não é bom em português, Maria é bom em português. João é bom em matemática, Maria não é boa em matemática. Pedrinho é bom em química, João e Maria não é bom em química. Então, faz essa ajuda, esse grupo de estudo, né? Onde quem tem conhecimento e quem tem bom conhecimento e facilidade em uma determinada disciplina, ajuda aquele colega que tem a dificuldade em si, né? Deu para entender aí, né? O aluno A tem dificuldade em determinada disciplina, mas o aluno B tem facilidade. Então, o aluno B vai ajudar esse aluno A. O aluno A tem facilidade em uma determinada disciplina e o aluno B não tem facilidade em uma determinada disciplina. O aluno A vai e ajuda o aluno B naquela disciplina que ele não tem facilidade. É uma troca de conhecimento, um trabalho de monitoria, né? Que a gente trabalha a questão do trabalho em equipe, da comunicação, do compartilhamento de informações, né? Tem todo esse conjunto. Que é bem interessante nesse aspecto. Outro ponto interessante, gente, é a série de preocupações que devem permear o trabalho do professor, né? Como quais são os conhecimentos prévios trazidos pelos alunos. A gente sabe que cada aluno tem aí o seu conjunto cultural, o seu conjunto de informação, o seu costume, a sua cultura em si, né? Então a gente tem que analisar isso tudo. Quais conteúdos realmente importam e vão ser úteis em sua formação? Quais conteúdos tendem a complementar essa questão, né, de formação em si? Quais conteúdos e desafios são úteis para promover o desenvolvimento dos alunos? Tem que estudar a questão da individualidade e a questão do grupo também. Quais atividades e conteúdos estabeleceriam uma relação entre conteúdos novos e antigos nos alunos, né? É um estudo pedagógico em si sobre toda essa ênfase de transformação, né, do ensino e aprendizagem do aluno. O próximo gráfico, ele já vem aí falando um pouco mais da aprendizagem dos conteúdos, né? Mas antes disso, vem aqui para mim, dando continuidade sobre os conteúdos factuais. Eu quero falar para vocês que esses conteúdos factuais, eles demandam um pouco de estratégia, né? São as estratégias de ensino, de aprendizagem, né? E tem uma questão bem interessante, né? Estratégia de aprendizado mecânica deve ser utilizada para promover a aprendizagem de conteúdos factuais. Os professores também podem apresentar os conteúdos factuais aos alunos, associando-os a outros tipos de conteúdo. Os conteúdos factuais são, portanto, concretos, né? Podem ser fatos, acontecimentos, dados ou fenômenos.
né? Ou o aluno aprende os conteúdos ou não aprende, não havendo uma zona intermediária de aprendizado. Se você fosse professor e aplicasse uma prova cobrando uma data comemorativa, por exemplo, o dia do descobrimento do Brasil, como poderia dar o meio certo para a resposta, né, de um aluno, sendo impossível, né? Então, eu acho que você sempre procurar dados que o aluno tenha facilidade em decorar, tenha mais afinidade. Procura aquilo que ele tem mais afinidade, mais gosto, mais interesse, curiosidade em si, né? E utiliza isso para aplicar a técnica de memorização, que vai ser uma forma de você desenvolver essa questão do ensino e aprendizagem em si também, tá bom? O aprendizado de conteúdos factuais demanda muito da capacidade de memorização do aluno. O professor ele pode auxiliá-lo no processo, indicando técnicas de memorização, demandando a repetição escrita oral do conhecimento ou realizando agrupamentos de conteúdos factuais por características semelhantes, por exemplo, né? Pode ser isso também. Né? Aí a gente vem agora para a aprendizagem dos conteúdos. Né? A aprendizagem dos conteúdos pode acontecer por capacidade de assimilação, o que gera comparações e diferentes conhecimentos, e tem a capacidade de interpretação, né? Que gera aí a reflexão sobre os objetos de estudos. Conteúdos procedimentais, a gente tem a questão de ações, ler e escrever. Quando a gente vem para a questão de ações, a gente vem aqui para a interpretação de gráficos e o desenho gráfico em si. Quando a gente vem para a questão de ler e escrever, a gente já vem aqui para a questão de aprender se fazendo. Ou seja, a gente não pode ficar só na teoria, né? O ser humano ele não consegue aprender algo somente com a leitura e a teoria em si. Para você aprender, você tem que praticar. Você tem que ter a sua prática em si, né? Tem um velho ditado que diz que a prática leva à perfeição. Então, se você não pratica algo, só faz ler, né? Só faz ter o entendimento da teoria, você não vai ter aí o seu desenvolvimento, a sua aprendizagem concluída. Porque você tem que ter a sua prática, e é através da prática, errando, né? Porque quando você inicia a sua prática, você vai cometer erros. Isso aí já é do ser humano mesmo, né? Já é da questão metabólica e essas coisas, né? Você vai aprendendo a coibir esses erros, melhorar suas estratégias, né? Para ter mais um desenvolvimento em si. Então, é isso. Então, a prática em si, né? A prática, ela transforma toda essa conexão. A gente também tem os conteúdos atitudinais, né? Que tem a compreensão de regras e valores. Quando a gente vem para a compreensão de regras, a gente tem a questão das atitudes, das normas. Quando a gente já vem para o contexto de valores, a gente tem aí o aprendizado complexo. Né? O aprendizado complexo envolve vários fatores que você deve estudar, interpretar e ter um entendimento do aluno em si. Né? A gente tem os conteúdos atitudinais, né? Eu falei dos conceituais, né, gente? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa para passar para vocês aqui. Aqui, ó, os conteúdos conceituais. Vamos para o anterior, o gráfico anterior. Os conteúdos atitudinais, né, que eu falei. E os conceituais, eu já falei para vocês. Vem aqui, conceituais.
Os conceitos e princípios são mais completos que os fatos e fenômenos. Para aprender conceitos e princípios, o aluno precisa ter capacidade de assimilação e interpretação, e não apenas a capacidade de memorização. Então, aqui, quando você vem para conteúdos conceituais, ele diz que o aluno ele não consegue aprender apenas com memorização, né? Ele tem que aprender a interpretar e assimilar. Somente a memorização ele não vai proporcionar o aprendizado e o desenvolvimento do conhecimento, né? Você pode entender um conceito como um fato, símbolo ou objeto, que somente pode ser compreendido quando associado a outro fato, símbolo ou objeto, né, em função de suas características comuns. Os princípios em si referem-se a fatos, objetos, situações que estão correlacionados a outro fato, a outro objeto e também a outra situação. A diferença é que nos princípios há uma relação de causa e efeito. Como são conhecimentos de caráter mais abstrato que os conteúdos factuais, que é a questão da memorização em si, os conceitos e os princípios não demandam técnicas de memorização, né? Os conceituais, né, em si, mas exige dos alunos a capacidade de realizar comparações e associações, de analisar e de refletir sobre os objetos de estudo, inclusive aplicando os conteúdos de alguma maneira, seja no dia a dia ou por meio de exercícios. Então, aqui a questão do conceitual é levar à reflexão, ao estudo, à análise, ao entendimento em si, né? O professor, então, ele não deve, né, assim, ensinar conceitos e princípios com base em técnicas de memorização. A memorização em si pode ser uma das técnicas, mas não pode ser a única técnica a ser aplicada pelo professor, né, para proporcionar aí o ensino e aprendizado daquele aluno ou dos seus alunos em si, né? A memorização tem que fazer parte do pacote de estratégia pedagógica didática que vai proporcionar o desenvolvimento intelectual do aluno e que vai capacitá-lo e transformar todas essas questões, né, e chegar aí à conclusão, ter aí a finalização do ensino e aprendizagem em si. O professor ele não deve, assim, ensinar conceitos e princípios com base em técnicas de memorização. É preciso propor aos alunos atividades complexas, na quais utilizam os conhecimentos adquiridos anteriormente para enfrentar os desafios, né? Os conceitos e os princípios demandam dos alunos e a experimentação de situações-problema, responsáveis pelo direcionamento a novos conhecimentos, né? Para o aprendizado de conceitos e princípios, é necessário, portanto, gastar uma quantidade maior de tempo em atividades de leitura, comparação de diferentes conhecimentos e realização de associações. Bem interessante todas essas prerrogativas que eu trouxe para vocês até aqui, né? Nesse momento. Vamos verificar o tempo aqui na sala virtual. Aqui. Todos aqui, ó, conectados na sala virtual. Gente, eu ia fazer a transmissão. Pelo Instagram, né? Mas fiquem tranquilos que amanhã eu faço a transmissão pelo Instagram, tá? Vou gravar o conteúdo do primeiro dia, coloco no feed e amanhã, quando for acontecer o segundo dia aqui do workshop, eu já faço a transmissão ao vivo pela sala virtual e também já faço a transmissão ao vivo pelo Instagram ao mesmo tempo, tá ok? Eu realmente esqueci de fazer a transmissão pelo Instagram. Peço até desculpas, tá? Desculpas por isso. Bom, eu já falei sobre os procedimentais, né? Ler e escrever. Agora a gente vai para os conteúdos atitudinais. Os conteúdos atitudinais
leva em questão a compreensão das regras e os valores, né? Que são as atitudes, as normas, o aprendizado complexo em si. Vou mudar aqui minha posição para melhorar aqui. Oi, para continuar a aula de hoje. Só um minuto. Vamos aqui. A questão aí dos conteúdos atitudinais é bem interessante, porque como eles tratam de regras, valores, atitudes e normas em si, né, que são termos práticos, né, isso significa dizer que o aprendizado ele é bem mais complexo, né, na sua finalização, porque está relacionado a conhecimentos, crenças, sentimentos e emoções do aluno. Então, os conteúdos atitudinais, ele tende a trabalhar muito essa questão da individualidade do aluno, né? Seus sentimentos, sua realidade em si, suas crenças, sua emoção naquele momento, né? São alguns exemplos de conhecimentos atitudinais: cooperação, solidariedade, trabalho em equipe, ética e respeito. Será que eu coloquei aqui? Não coloquei, então eu vou montar aqui agora junto com vocês esse slide que ficou faltando, tá? Totalmente ao vivo. Então, eu falei que cooperação, solidariedade, trabalho em equipe, ética e respeito. Eu acho que esses 5 aqui, esse daqui serve o modelo. Esse modelo aqui serve. Pronto. Vamos lá, né? Conteúdos escolares, aí depois eu coloco... Eu tenho que colocar a representatividade aqui, né, gente? Peraí. Coloca como uma mensagem de texto, né? Conhecimentos atitudinais. Então, vamos lá. Atitudinais. Conhecimentos atitudinais. Cooperação, solidariedade. Vamos lá. Cooperação, solidariedade, cooperação, solidariedade, trabalho em equipe, ética e respeito também, né, gente? Tem a questão da ética e a questão do respeito.
Bonitinho, vamos agora decorar aqui o slide. Prontinho. E aqui a gente tem os conteúdos escolares relacionados a conteúdos atitudinais, né? Aí a gente tem aqui os alunos devem se apropriar e elaborar conhecimentos, né, que proporciona reflexão sobre modelos e envolver-se emocionalmente com situações, né? O aluno tem que ter tem que se entregar àquele momento, tem que ter uma dedicação, né? A análise e avaliação dos aspectos positivos e negativos das normas, com a proporção da avaliação crítica à sua própria atuação em si, né? Que em termos práticos não há uma garantia de que o professor ele terá sucesso no alcance do aprendizagem de conteúdos atitudinais, né? Aprender assim, novos comportamentos e atitudes também depende muito das concepções dos próprios alunos, como em uma sala de aula. Cada aluno tem suas próprias características comportamentais, né? Isto é, há uma diversidade muito grande de crenças, emoções. Então, desenvolver valores como a ética, por exemplo, em todos os alunos é um objetivo bastante complicado de ser alcançado, né? Eu acho que a questão ética do aluno não é trabalhada somente na sala de aula, somente no ambiente escolar. A questão ética do aluno tem que ser trabalhada no ambiente familiar, no ambiente social, no seu convívio em sociedade e também no ambiente escolar. Eu acho que só o ambiente escolar ele não consegue desenvolver, né, esse trabalho da construção ética e moral do indivíduo. Não tem como. Tem que ser um trabalho conjunto em si. Então, para aprender os conteúdos atitudinais, os alunos devem se apropriar e elaborar conhecimentos, né? Tem que analisar e avaliar aspectos positivos e negativos das normas, refletir sobre modelos, envolver-se emocionalmente com situações e avaliar criticamente a própria atuação em si. Né? Se você pensar no compromisso da escola de formar pessoas, perceberá que o alcance desse objetivo passa justamente pela promoção do aprendizado dos conteúdos atitudinais, né? Somente ao aprender atitudes, valores e normas, o ser humano consegue gerar sentido para os conhecimentos científicos e saberes sistematizados que desenvolve. Ou seja, aprender conteúdos atitudinais torna o indivíduo um pouco completo, né? Em busca do desenvolvimento do aprendizado atitudinal, a escola ela deve utilizar técnicas de ensino que promovam diferentes experiências de convivência em equipe entre os alunos, como assembleias, rodas de discussões, teatro, né? É importante que na sala de aula os alunos conheçam suas emoções. Isso aqui é interessante, trabalhar a questão da emoção do aluno, porque tende a interferir no processo de ensino e aprendizagem. Como assim, professora? O aluno, quando é muito retraído, muito tímido, isso daí é uma questão emocional. Ele não consegue se impor, não consegue botar para fora suas opiniões, não consegue dialogar, ter uma comunicação, ele fica travado, né? Ele não consegue fazer uma interpretação, uma análise conjuntural em si, né? Então, quando você trabalha essa questão emocional do aluno, que ela deve ser trabalhada e desenvolvida com uma didática totalmente lúdica, né? Como o teatro, uma roda de conversa, uma assembleia, né? Uma atividade lúdica em si, né? É importante porque o aluno ele começa a entender o seu comportamento,
identifica as suas fragilidades e começa a trabalhar essa questão para conseguir se libertar em si, né, dessa retração, desse comportamento assim, né, que retrai tudo em si. Né? A gente agora tem conteúdos escolares, né? Segundo Heidt, né, 2011. É bem interessante esse posicionamento sobre essa questão do conteúdo escolar, porque ele vem tratando da questão da metodologia, procedimentos e técnicas de ensino, né? Que são critérios básicos para a escolha dos métodos de ensino e algumas classificações apresentadas pela literatura educacional. Então, os métodos de ensino são procedimentos executados e planejados pelo professor para intermediar o contato entre fatos, objetos, conhecimentos e os alunos, com a finalidade de atingir os objetivos de aprendizagem propostos. Na prática, isso significa dizer que os métodos de ensino referem-se aos mecanismos utilizados pelo professor para intervir na sala de aula. Ou seja, a aprendizagem ela tende a ser dinâmica, não é aquela aprendizagem onde o professor apenas expõe o conteúdo, tem uma comunicação, um diálogo em si, né? Os alunos eles tendem a concluir, e precisam concluir o processo com a realização de atividades, né? E seria um erro se na condição de professor, né, você na condição de professor escolher esse método de ensino supondo o processo de aprendizagem como algo estático, porque não é estático, né? Os procedimentos devem propor atividades que promovam um processo dinâmico. O processo de ensino e aprendizagem ele não é estático, ele é dinâmico e múltiplo. Como envolve a interação entre os conteúdos, considerados componentes internos à educação, e os alunos tratados como elemento externo, a aprendizagem depende do comportamento do aluno, né? Para aprender, esse não deve copiar exatamente o que o professor faz, mas encontrar a própria maneira de pensar e agir. O processo de aprendizagem depende, então, de um comportamento ativo do aluno. O aluno ele é ator do processo de construção do conhecimento. Gostei, né? O aluno é ator do processo de construção do conhecimento. Bem interessante. A ação do professor deve ser realizada no sentido de colaborar, planejando e executando procedimentos de ensino para que o aluno estabeleça uma relação com os conhecimentos do ambiente externo, de modo a criar esquemas de pensamento e formas próprias de observação, que tende a proporcionar leitura, escrita, análise e comparações em si. O método de ensino ele representa uma série de ações executadas em sequência pelo professor para atingir o objetivo da aprendizagem de seus alunos, né? O procedimento didático ou método de ensino pode ser desenvolvido em fases ou não, dependendo do planejamento realizado pelo professor, né? Então, o planejamento em si, que é essencial para o processo de ensino e aprendizagem, que vai ser realizado, programado, né, pelo professor, tem que levar em conta todos esses aspectos já citados aqui anteriormente. Segundo Heidt, em 2011 ainda, né, quando ele fala de processos de ensino em detrimento de outro método, ele leva em consideração 4 critérios básicos de seleção, que são o alinhamento aos objetivos de ensino e aprendizagem definidos, características do conhecimento a ser ensinado e da aprendizagem pretendida, conhecimento de informações sobre os alunos, como a idade, o nível de desenvolvimento mental, interesses, expectativas e condições sociais, tempo
recursos e estruturas disponíveis. Então, tem tudo isso aí. A escolha dos métodos de ensino pode ser realizada somente a partir do momento em que são conhecidos, né? Tem aí o objetivo que se deseja atingir com o ensino, a natureza do conteúdo que os alunos devem assimilar, as condições disponíveis para a realização dos procedimentos, no que diz respeito à estrutura, recursos didáticos, tempo também. As características dos alunos também é muito importante. Sem conhecer esses 4 fatores de influência, o trabalho do professor de decidir como ensinar fica muito mais difícil e as chances de sucesso aumentam consideravelmente. Então, esses critérios básicos aí de Heidrich, eles são fundamentais para que o professor decida se as aulas serão em formato de diálogo, de estudo dirigido, de exposição em slides ou de trabalhos com textos, por exemplo. Então, vai determinar qual vai ser, né, a estratégia aplicada na sua aula, como vai ser desenvolvida a sua aula. Isso é bem interessante porque a gente já vem aqui para Piaget. Piaget, 2011, ele disse que os métodos de ensino eles podem ser classificados em métodos verbais tradicionais, onde os fundamentos na exposição oral têm fundamentos na exposição oral do professor. Tem os métodos ativos também, que estimulam a atividade dos alunos, tá? Seja por meio de ações concretas em grupo, por exemplo, ou ações de reflexão individuais. Tem os métodos intuitivos ou audiovisuais também, que tem a abordagem na qual os alunos recebem estímulos de modo que possam apreender e intuir aquilo que o professor pretende que seja assimilado. E tem o ensino programado. O conteúdo ele é apresentado em pequenas unidades para que a aprendizagem ocorra progressivamente em passos planejados, né? Assim, os métodos ativos, que recentemente passaram a ser bastante utilizados pelos professores, podem ser subdivididos em 2 classificações, como métodos baseados em mecanismos individuais de pensamento e métodos baseados na vivência social do aluno. Né? E temos também outras classificações programadas, que segundo a Heidrich, né, tende a delimitar uma classificação que é uma proposta em si da Irene Carvalho, que diz que são os métodos, os métodos individualizados de ensino, os quais buscam atender os alunos individualmente, considerando suas características particulares, como maturidade, capacidade de aprendizado e habilidades intelectuais, né, como estudo dirigido e ensino programado. Tem os métodos socializados de ensino, que buscam a aprendizagem por meio da interação social, com atividades em grupo. Estudos de caso e dramatização são alguns exemplos, né? A didática lúdica em si aqui é bem interessante, tá? Nesse método. Temos também aqui métodos socio-individualizados, que combinam atividades individuais com trabalho em equipe. São exemplos os problemas, as unidades de trabalho, as unidades didáticas e as unidades de experiência. Então, tem tudo isso aí. Quando a gente já vem para a questão do trabalho em grupo e projetos de ensino, é bem interessante porque tem alguns aspectos fundamentais, né? E o autor Amaral, 2006, ele diz que os trabalhos de grupo eles são instrumentos didáticos executados pelos professores com o objetivo de guiar os alunos na aprendizagem de conhecimentos, né? Para serem considerados bons, né? Esses trabalhos de grupo devem promover o quê? A capacidade de interpretação dos alunos sobre o mundo em si mesmo e também a aprendizagem de conhecimentos de caráter social e afetivo. A gente tem a formação de grupos de trabalho na sala de aula, que parte aí dos pressupostos de que o método de ensino deve ser ativo,
significa que os professores não devem ser integralmente responsáveis pela aprendizagem de seus alunos. Eles próprios precisam participar do aprendizado. O surgimento dos grupos de trabalho nas escolas tem como base as ideias de John Dewey, de que os alunos devem aprender a partir da experiência, e de Piaget, de que a interação entre os alunos é primordial para o processo do aprendizado. São pontos verdadeiros em si. A gente tem aqui uma imagem bem interessante que mostra aí a realidade de alguns alunos de hoje, né? Quando a gente vai para a questão dos adultos que estudam e trabalham, têm que cuidar da família, né? Exercem várias tarefas, têm um dia a dia muito corrido, né? Aí eu coloquei isso daí para a gente fazer uma comparaçãozinha em si, né? Amaral, 2006, ele disse que os trabalhos em grupos possibilitam aos alunos, né? Analisar situações, definir objetivos, discutir sobre aspectos relevantes e preparatórios para a tomada de decisão, distribuir cargos e atribuições, cobrar, aprender a se expressar e a ouvir, votar e fazer escolha. Ou seja, né? O aluno que consegue se virar nos 30, fazer várias coisas ao mesmo momento, no trabalho em grupo, ele vai conseguir ter uma boa posição, né? Porque trabalho em grupo, né, envolve a questão da comunicação, do relacionamento interpessoal, da empatia em si. Então, um aluno que é dinâmico, ele consegue desenvolver 1000 coisas ao mesmo tempo, ter vários compromissos ao mesmo tempo, ele vai tirar de letra essa questão aqui. Trabalhos em grupo e projetos de ensino, né? A gente tem aqui o trabalho de grupo em sala de aula, que é a explanação e as demais técnicas de ensino que são extremamente importantes. Mas o trabalho em grupo ele não pode ser esquecido pelo professor. É uma ferramenta pedagógica essencial para a transformação, ensino e aprendizado, tá? O trabalho em grupo. Ele ajuda o discente, que é o aluno, a desenvolver o respeito com os demais, para com os demais, ou seja, você vai desenvolver a sua capacidade de comunicação, de relacionamento, e a partir daí você vai criar e trabalhar a questão do respeito ao próximo, saber expor e ouvir opiniões contrárias à sua. Isso aqui é muito interessante, porque trabalha a questão da comunicação, né, da receptividade e da interatividade em si, e a desenvolver sua capacidade intelectual, que é compartilhamento de conhecimento. Né? O professor lhe ajudará a formar cidadãos preparados para viver e aceitar opiniões diferentes, né? Ao mesmo tempo para delegar tarefas e recebê-las, trabalhando em grupo como normalmente o mercado de trabalho pede. Então, para ser bem executado, o trabalho em grupo ele precisa cumprir alguns princípios. Olha que interessante, gente. Delegação de autoridade aos alunos para que se esforcem sozinhos e cometam erros. Cooperação entre eles, pois precisarão um dos outros em algum momento para completar a atividade. E subsídios para que conversem entre si com autonomia, ou seja, você tem que respeitar a opinião do seu colega, você tem que saber, né, o momento exato de deixar o seu colega expor a opinião dele e interferir na questão do trabalho. Você não pode ser arrogante, não pode ter um papel de arrogância, né? E trabalho em grupo não pode ter arrogância, tá? Tem que ter humildade, cooperação, simpatia, um bom relacionamento interpessoal. Quando a gente vem aqui, o autor Veiga, 2006, ele tem 6 princípios fundamentais que norteiam a proposta pedagógica de projetos. Quando a gente já vem para a questão de projetos de ensino. Aí a gente tem conhecimentos escolares organizados de forma globalizada, que é a parte do pressuposto de que os conhecimentos confluem e podem ser úteis para solucionar problemas da realidade social dos alunos. Tem a problematização, que é a demanda pela realização de um projeto que deve ser sempre um problema do contexto social dos alunos. Tem um caráter investigativo, que um projeto ele deve buscar a produção de conhecimentos,
preferencialmente com a tentativa de intervenção em situações reais da sociedade. Inovação, né? Como inaugurar um contexto de reflexão e discussão entre os alunos e os professores, e um trabalho coletivo e cria-se um ambiente com um projeto de inovação, uma vez que as pessoas e a própria escola voltam-se para o questionamento e a emancipação. Antecipação da ação didática. O projeto é anterior à própria ação didática, mas é focado no aluno, protagonista da ação. Método de resolução de problemas. Haidit, 2011, né? Alguns dos principais objetivos do método de resolução de problemas são: incentiva a participação do aluno por meio de estímulos à sua atividade mental, desenvolvimento do raciocínio e da reflexão, proposição da busca pela aquisição de conhecimentos aplicáveis em situações práticas de solução de problemas, capacidade de transferência da aprendizagem para novas situações e tem um estímulo à iniciativa dos alunos na busca por conteúdos novos, né? A participação nas tomadas de decisões e na resolução de problemas. E ainda segundo o Haidit 2011, né, tem também as 3 vantagens do método de resolução de problemas que são: incentivo a participação do aluno por meio de estímulos à sua atividade mental. Isso aqui é bom porque leva o aluno a interpretar, organizar as ideias e a elaborar, né, seus argumentos, construir os seus argumentos, ou seja, o aluno ele passa a ser um ser crítico. Desenvolvimento do raciocínio e da reflexão. Proposição da busca pela aquisição de conhecimentos aplicáveis em situações práticas de solução de problemas. Capacidade de transferência da aprendizagem para novas situações. Estímulo à iniciativa dos alunos na busca por conteúdos novos, ou seja, a participação nas tomadas de decisão e na resolução de problemas. Quando a gente já vem para a questão do método de resolução de problemas, é bem interessante, eu trouxe um gráfico aqui legal para vocês, que a gente vê aqui a questão, a gente vai de fora para dentro, tá? A gente tem a situação, que é o problema. Depois do problema, a gente tem a investigação. A investigação ela vai levar ao projeto. O projeto vai levar à realização. E a realização vai levar à avaliação. Isso tudo tem o quê? Como é que fala? A recolha de dados, a redefinição do problema, a geração de ideias para a solução, a escolha entre alternativas, desenvolvimento da ideia escolhida, planificação da realização, realização, testagem e avaliação da solução em si. São pontuações bem interessantes, né? E outro método de resolução de problemas, segundo Berens, 2006, é na aprendizagem baseada em problemas, ou seja, a proposição de questionamento deve iniciar o processo de ensino e aprendizagem. O problema ele é o ponto de partida, independentemente se indicado pelo professor ou proposto pelos alunos, e incita a busca de referências teóricos e práticos para a discussão e aprendizagem. De acordo com Berens, 2006, a resolução do problema a ser trabalhado deve envolver várias disciplinas, para ocorrer uma integração entre os diversos